Vamos ter um instante de oração, feche seus olhos, curve sua cabeça e eleve seu coração diante da presença do Senhor. Senhor Jesus, estamos reunidos na Tua casa nessa noite, um coração rendido diante da Tua presença, um coração desejoso a receber mais da Tua parte, um coração desejoso, Senhor Jesus, a viver uma estação e um tempo novo, proporcionado diretamente por Ti. Fala conosco nessa noite, nos leva, Senhor Jesus, ao Teu encontro, faz com que esse lugar seja um local de reconciliação, um local de aprofundamento, mas sobretudo um local onde o Teu nome é adorado e glorificado. Te peço, Senhor, que o Senhor possa nos comunicar a partir da Tua palavra. Peço também por mim, criatura humana e falha, que Tu possa fazer bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Alegria estar aqui com vocês nessa noite. Hoje é uma noite de celebração. Hoje é uma noite onde a gente está fazendo aqui não somente o nosso culto carismático, mas estamos fazendo também, celebrando também um culto de ação de graças pela passagem da turma do 9º ano do Colégio Evolução. Animação, né? Formatura de Ensino Fundamental 2. Eu não sou tão velho não, mas no meu tempo não tinha isso não. Mas é uma passagem importante. Vocês estão indo agora para o ciclo de ensino médio e a gente quer render graças por isso. Hoje é por isso que a igreja está cheia, a gente está celebrando também isso. E eu fico muito feliz porque muitos de vocês são daqui da juventude. Eu tenho o privilégio de acompanhar vocês de perto e também de celebrar essa conquista de vocês. Estou feliz também e essa felicidade é especial, exclusiva para mim. Porque hoje eu estou recebendo um amigo muito querido, junto com sua mãe, Fernando, e tia Melina. Fernando, quando esteve em Caruaru, ele mora aqui tem um tempo, mas ele liderou o Ministério de Artes lá na nossa igreja, na Paróquia do Redentor, liderou pequenos grupos, a gente viveu muitos evangelismos urbanos no Ministério Liberto, e a gente ganhou muitas almas para Jesus, e eu estou feliz que ele está aqui, porque ele é um cara muito especial, um amigo muito querido. Seja bem-vindo, Fernando. Quando eu estava orando e me perguntando ao Senhor a respeito do que é que eu ia falar nesse culto, eu me recordei de uma passagem que eu preguei na semana passada. Acredito que a maioria de vocês sabe, mas que não sabe, eu lidero jovens e adolescentes. E às vezes acontece de eu pregar numa agenda de jovens e adolescentes e pregar no culto para a igreja toda aqui. E eu sempre me pergunto, Senhor, será que a mesma mensagem se encaixa? Porque eu estou pregando para adolescente, mas ele sempre me recorda que adolescente é gente também. Mas essa mensagem, ela não só se encaixa, como ela é atemporal. Tanto alguém de 100 anos, quanto alguém de 10 anos, tem isso na vida. Então é importante a gente falar sobre um âmbito muito importante na nossa história, um âmbito muito importante na nossa vida, uma área que é de fato essencial, que é a área dos amigos, as nossas amizades, o nosso grupo de amigos, que ele de fato e de direito, ele importa. E ele nos leva e nos conduz para algum lugar. A gente fala isso para adolescentes porque é mais latente, né? A influência que os amigos têm uns com os outros, para onde esses amigos podem direcionar. Mas aqui a gente vê no texto a respeito de como é o referencial de amizade. De como é de fato e de direito o grupo de amigos que a gente deve pertencer. E isso não é recluso somente para quem é adolescente, para quem é jovem, mas é para todas as faixas de idade. Como o nosso grupo de amizades ele é importante. E para onde o nosso grupo de amizades tem nos levado. E aqui o texto relata a cura de um paralítico. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, nesse capítulo 2, ele vai falar a respeito de 4 amigos que pegaram um outro amigo que era paralítico, que era doente, colocaram ele, não sei se no colo, na cabeça, eu não sei como é que eles utilizaram para conduzir. Mas os 4 pegaram esse amigo paralítico e o levaram em direção a Jesus. E o levaram em direção a Cristo, porque eles criam, eles tinham fé. Aqui a gente mostra um retrato da fé deles, porque por ouvir, escutar e até presenciar os sinais e maravilhas que Jesus fazia no meio daquele povo. E esse paralítico, ele é conhecido como o paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito querida por Jesus. Para quem é de Caruaru, era como se fosse Tamandaré, eu acho. Para quem é de Recife, acho que deve ser feito Porto.
Mas Jesus, ele gostava muito de Cafarnaum e ele, com certeza, fez muitos milagres e maravilhas até que a Bíblia relata. Então eles ouviram falar de Jesus, eles nutriram fé por Jesus, eles então resolveram levar o amigo, conduzir esse amigo em direção até Jesus. Mas como tudo na vida, eles encontraram obstáculos, barreiras, dificuldades, muros, que o impediram de levar ele diretamente para Jesus. Eles foram em direção até Jesus, Jesus estava numa casa, mas Jesus tinha lotado, né? A bilheteria tinha esgotado e a casa estava cheia, a casa estava lotada, e eu acredito que deve ser uma lotação feita a torcida do Santa Cruz, né? Que é a do Náutico, eu sou torcedor o Náutico não lota o estádio assim. Deve ser uma lotação feita a torcida do Santa. E estava muito lotado e eles não conseguiram levar um amigo deles de maneira fácil para Jesus. E eles tiveram uma brilhante ideia. Eu acho que essa ideia, ela seria uma ideia de cristiano que gosta de muito trabalho, de muita dor de cabeça, mas eles resolveram ter uma alternativa mais simples. A alternativa que pareceu mais viável para eles foi destelhar uma casa. Eu não sei se era de brasilite, qual era o material que eles utilizavam, mas eles destelharam aquela casa, eles tiraram todos aqueles componentes de construção e levaram um paralítico diretamente para Jesus. E quando aquele paralítico chegou, qual era a expectativa daquelas pessoas, dos amigos, do paralítico, de quem assistia, e até da gente que está escutando e lendo essa mensagem, era que Jesus curasse, né, o paralítico. E Jesus disse, perdoa os pecados dele, que ele tinha sido salvo, e a gente, não, salvação é um negócio legal, mas a gente quer ver mesmo, é a cura. E isso com certeza comoveu o coração de todo mundo, mas Jesus tinha algo também para ensinar aqueles fariseus que estavam naquele local, que estavam incomodados porque Jesus tinha curado, tinha perdoado os pecados. E pergunta quem é você para perdoar o pecado, e ali Jesus afirma a autoridade dele como Deus, como Filho do homem, e também concede cura ao paralítico. Então a gente vê essa é uma história bem legal, bem interativa. Eu já vi alguns textos no Instagram a respeito dessa história, desse texto, e o tema que tinha a capa, eu já vi umas 4 vezes, tinha, o seu grupo de amigos importa. Então se a gente puder botar um tema da mensagem hoje, é o seu grupo de amigos importa, porque é isso que a gente vai refletir nessa noite. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é: para onde os seus amigos têm lhe levado? E eu não estou dizendo só de maneira geográfica, eu não estou dizendo só de maneira relacionada à locomoção, ou de GPS, ou do que você puder pensar relacionado à localização. Mas onde é que o grupo de amigos de vocês tem conduzido vocês? Tem indicativos e índices de estudo que a gente é parecido, a gente é a média das 5 pessoas que são mais próximas de nós. E você pudesse recordar agora nessa noite, quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Eu tenho 5 pessoas mais próximas de mim, uma diferente da outra, porque cada um tem um jeito, cada um tem uma conotação, cada um tem um estilo de comportamento, de personalidade, mas as 5 pessoas que eu tenho mais próximo de mim hoje, glória a Deus, são 5 pessoas que buscam a Jesus. Isso faz diferença. A gente sabe como isso tem impacto na nossa história. A gente sabe como isso de fato impacta não só nas celebrações, como impacta também nos dias maus, como tem impacto também nos dias comuns. Todo mundo aqui tem amigos. E os amigos, eles fazem parte de todas as estações da vida. Com os amigos que dessa turma hoje estão celebrando a conquista, a aprovação, estão agora bradando para o ensino médio. É com os amigos também que a gente chora e que a gente vive um dia mal, quando a gente perde um ente querido. É com os amigos também que a gente diz, vamos tomar um sorvete, ou eu vou para a tua casa aí e a gente não vai fazer nada. E essa é a pergunta que a gente deve refletir. Para onde os nossos amigos têm nos levado? A Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. É daí que vem o dito popular, diga quem tu andas que eu direi quem tu és. E onde os nossos amigos têm nos levado, é a certeza de onde o nosso coração está conectado. É a certeza daquilo que a gente tem crido. É a certeza de que os nossos propósitos e princípios têm sido divididos um com o outro. Será que a gente tem andado com quem crê na mesma coisa que a gente,
Ou será que nessa área tão importante da nossa história, a gente está abrindo uma negociação com Jesus? Porque você está caminhando relacionado a uma afinidade? Porque você está caminhando relacionado a uma identificação? E a gente não está dizendo que isso não é relacionado à compatibilidade e que você não deve andar com pessoas que são parecidas com você. Hoje a conversa é para quem é cristão. Hoje a conversa é para quem professa a fé em Jesus Cristo. Então, se você professa essa fé, se você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, se você frequenta uma comunidade como essa, ou se você tem interesse em viver uma vida mais profunda, por que você tem negociado ainda essa área da sua história? Por que você tem feito de tudo para pertencer ao mesmo grupo, se Jesus ele lhe dá um convite a uma caminhada diferente? Se Jesus ele lhe dá um convite para viver com pessoas que são mais maduras do que você, para viver com pessoas que são mais firmes na fé do que você, para viver com pessoas que são mais sábias, mais experientes e até mais crentes do que você, e que vão fazer com que você viva um tempo novo da parte de Deus. A gente está vivendo essa fase de fim de ano, e no fim de ano começam as promessas, né? Eu mesmo prometi que ia emagrecer. E se Deus quiser e o Monjaro me ajudar, eu vou conseguir, em nome de Jesus. É justo. E cada um vai fazendo uma promessa. Semana passada eu tive numa igreja muito querida, que é a Paz, a igreja anglicana, a igreja de Rafinha, inclusive. E lá era a semana da virada, e estava todo mundo entusiasmado com isso, a respeito de uma virada na sua vida, de uma virada na sua história, de um tempo novo que Deus pode proporcionar. E se a gente puder pegar um pouco, uma ênfase disso, por que não em 2026 uma virada na nossa área de amizades? Por que não em 2026 participar de um grupo que tenha mais fé do que você? A Bíblia não conta como era a fé desse paralítico. A Bíblia não conta também como foi, se ele teve alguma objeção. Impedir que os amigos dele carregassem, ele não podia, né? Não tinha como. Mas a Bíblia não fala a respeito da fé dele. Mas a Bíblia relata aqui a respeito da fé dos amigos. Mesmo ele poderia não, vamos criar um cenário aqui, ele poderia não crer, ele poderia não ir, mas não tinha muito o que fazer, que ele não andava. Mas os amigos dele arrastaram ele, usaram o método que foi necessário, não sei se na cacunda, cada um segurando uma perna, um braço, mas eles levaram ele em direção até Jesus. E não somente tiveram uma boa intenção, porque hoje a gente vive uma sociedade que é pautada em boa intenção, mas ele estava bem intencionado. Mas não foi só uma boa intenção, eles foram movidos de fato por fé, porque eles quebraram as barreiras, os muros, ou aqui nesse texto, os telhados, para levar aquele amigo em direção até Jesus. E para onde os nossos amigos têm nos direcionado? E esses amigos que tinham fé, e esses amigos que acreditavam, e esses amigos que tinham certeza que Jesus podia fazer alguma coisa, foram em direção até Jesus, mesmo sem aquele rapaz crer, ou mesmo sem aquele rapaz querer no cenário que a gente criou. E talvez você esteja dessa forma. Talvez você não queira ir até Jesus, e você tem pernas e anda, e talvez você possa impedir que as pessoas lhe arrastem para a igreja, ou lhe arrastem para algum culto, ou algo do tipo. Mas se você tiver amigos que são firmes na fé, se você tiver amigos que estão dispostos a se comprometer com você, se você tiver amigos que estão dispostos a enfrentar qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer muro, e levar você até Jesus, você não só vai ser curado, como também você vai ser salvo, e os seus pecados serão perdoados. A gente vê como é forte uma mensagem como essa, e como essa área é tão importante na nossa vida, e com quem é que a gente tem caminhado, para onde os nossos amigos têm nos levado. E talvez o seu amigo, ele não lhe leve para um bar, mas ele leve para você numa conversa de moralidade. Talvez na mesa que você sente, você tem uma conversa que desagrade o coração de Deus, e desagrade até a você mesmo, mas você por medo, por carência, de ficar sozinho, de ser abandonado, pelos gatilhos de rejeição que você já teve, você negocia com Deus para participar disso, para não ficar sozinho. Mas isso configura também uma falta de fé da sua parte, porque se você tiver fé em Jesus, você nunca mais vai caminhar sozinho. Então é
tempo de virada, como os nossos amigos anglicanos estão celebrando. É tempo de viver algo novo. É tempo de deixar para trás esses amigos que lhe levam para distante de Jesus. Se esses amigos aqui do texto, Jesus estava naquela parede, e eles estavam aqui, eles levaram ele para aquela parede, talvez os seus amigos estejam aqui também, Jesus esteja ali, eles estejam caminhando para uma direção completamente oposta, para uma direção completamente diferente daquela que Jesus quer para você, e é tempo de quebrar isso. É tempo de viver uma história nova. É tempo de viver em 2026 com entusiasmo, bom ânimo, com vigor no coração, pastor Zé, de saber eu tenho amigos. E não ser aquela pessoa amargurada, de não ser aquela pessoa, deixa eu usar uma palavra para não ser tão rude, mas não ser aquela pessoa mal amada mesmo, que fica dizendo, amigo é seu pai e sua mãe. Não, existe a oportunidade de você ter amigos de verdade. Ou amiga é sua esposa, para as mulheres, né? Existe a oportunidade de seu marido ter um amigo mais crente do que ele e levar ele em direção a Jesus. Existe a oportunidade de caminhar com gente saudável, com gente que tem fé, com gente que tem coragem, com gente que não negocia princípio, com gente que quebra murro, barreira, telhado, tudo que for preciso para levar essa pessoa em direção a Jesus. E aí a gente sabe das consequências. São pecados que são perdoados, são pessoas que são curadas, é salvação que é comunicada, mas tudo isso porque alguém decidiu sair do ambiente que estava. Tudo isso porque alguém decidiu mudar de história. E você pode ser classificado, você vai sofrer consequências por isso. Talvez você seja o pastor ou a pastora porque está indo para a igreja, ou eu que me visto assim, o coroinha, não sei como é que vão me chamar. Talvez cada um utilize um termo para lhe classificar, mas você não pode ficar nisso. Porque se você ficar nisso, você vai viver eternamente distante de Jesus. Você vai ser sempre a média das 5 pessoas mais próximas de você, e você vai sempre andar com 5 pessoas que têm menos fé do que você. Com aquele tipo de pessoa, a gente está com uma dificuldade, a gente está com uma missão a fazer. Eu tenho um amigo meu, Flavinho, o nome dele, que ele é extremo. Tu conhece Flavinho, irmão de Pedro Lucas? Não sei se tu lembra dele. Ele é extremamente negativo. Eu tinha um comércio em Santa Cruz, era de tal modo que eu saía do meu comércio, eu ia dele, me dava vontade de morrer. De tão negativo que ele é. Ele é de tal forma que o cara diz, Flavinho, eu estou na luta, estou tentando. Ele faz, para que tentar se a derrota é certa? O cara liga para ele, Flavinho, as coisas estão ruins, e vão piorar, você não viu nada. Aí o cara liga para ele, Flavinho, tu não sabe o que está acontecendo comigo, e comigo? Ele fica competindo para ver quem está pior a situação. Não é mentira, não é exagero da minha parte, eu sei que eu sou exagerado. Mas teve uma vez que eu saí do meu comércio, fui pedir Flavinho, eu fui voltar para agora, me deu vontade de morrer voltando no carro. Porque eu disse, meu Deus do céu, ele acabou com as minhas esperanças, ele acabou com tudo que eu tinha a partir do discurso dele, porque ele é extremamente negativo. E ele sempre coloca que as coisas vão piorar. Para ele o cenário é sempre pior. E aí se eu caminhar somente com o Flavinho é meu amigo, quando ele vem aqui em Recife, eu vou no jogo do Náutico com ele. E é ruim assistir o jogo do Náutico com ele, porque o Náutico já não está bem, e quando o cara chega lá no jogo, ele diz, Flavinho, o time está ruim, vai piorar. E fica complicado de caminhar com o Flavinho assim de maneira integral. E se eu andasse só com o Flavinho, minha vida ia ser dessa forma. Então por isso que é importante o grupo que você está inserido. Por isso que é importante que as 5 pessoas que estejam mais próximas de você sejam mais crentes do que você, tenham mais fé do que você e leve a você até uma fé mais profunda, até um relacionamento mais íntimo com Jesus. O parâmetro e o termômetro de amizade, a referência desse texto, é você chegar, se aperrear e dizer, eu estou num dia ruim, eu estou num dia difícil, e não chegar Flavinho dizendo que vai piorar, mas chegar alguém dizendo e dando um ânimo, e dizendo a você que Jesus promete um futuro de esperança para você, que é Ele quem tem os pensamentos corretos a seu respeito, que são pensamentos de paz e não de mal. É você chegar e se lamentar e chorar, e chegar ao seu amigo e dizer, vamos orar,
vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E essa esperança está em Cristo Jesus. E essa esperança pode a promessa findar, mas a esperança ela não vai findar, porque a esperança é em Cristo. E a esperança ela faz com que a nossa espera seja talvez dolorosa, seja talvez para você difícil, mas ela é com certeza. Ela é uma fé de certeza, porque você espera em Cristo Jesus. E se você caminhar com pessoas que lhe levam até Ele, você vai caminhar nessa certeza de que Jesus vai chegar, de que Jesus vai prover, de que Ele vai mudar o seu casamento, de que você vai passar no vestibular, de que você vai conseguir aquela vaga de emprego que você sonha, de que você vai casar, de que as salas do UDI, do departamento vão sair em nome de Jesus. Se você caminha com quem tem fé, você é alimentado. A fé ela gera contaminação, porque você é contaminado por isso. E você começa a sonhar e vão te chamar até de lunático, porque você não vê as coisas, mas você já acredita que vão sair. Você já acredita que vão acontecer. Eu cheguei esses dias, estava o pastor Zé, estava sentado aqui, eu estava vendo a sala, eu disse, meu Deus, eu não estou com essa fé não, mas ele está, vamos se contaminar por isso e vamos crer nisso. É importante. O grupo que você faz parte, ele importa e ele gera impacto na minha e na sua vida. É um ano para 2026, mudar de grupo. 2026 é um ano para você dar uma virada nessa área na sua vida. E se você já participa de um grupo como esse, influencie pessoas ao seu redor a viverem isso. Esse é o primeiro parâmetro. Gostei do microfone, agora está ótimo. Esse é o primeiro parâmetro que eu queria abordar a respeito desse texto. O segundo, mas não menos importante, é que se você faz parte de um determinado grupo e você é cristão, e você não tem feito a diferença naquele local, o que você está fazendo ainda? Né? É tempo de viver uma virada, de gente migrar de grupo, mas é tempo também de ter uma virada, de gente começar a influenciar a gente. A gente vê como o mundo ele é tão danoso na influência, e eles têm influenciado em todas as esferas da sociedade. A gente vê uma influência forte na música, uma influência forte no mundo digital, a gente vê uma influência forte dentro das escolas. O inimigo ele não tem brincado com isso, mas por que você não tem se levantado e tem se levantado como referência e como influência para o grupo que você faz parte? Porque parece que você é o cristão 007 que ninguém sabe, que ninguém pode nem sonhar em saber, porque você vai se sentir constrangido em carregar a verdade do Evangelho. Mas hoje é tempo de despertar a respeito disso e de viver como alguém que influencia e não como alguém que é influenciado. De não como alguém que vive a vida a respeito do outro. Uma vez eu pregando aqui, eu gosto de falar dos meus amigos, porque eles são de Caruaru, aí eu posso falar aqui, eles não vão saber. Agora tem a transmissão. Eu tenho um colega que é Milton, que eu conheço, eu não sei se vocês lembram dessa história de Milton, mas eu conheço o Milton há 10 anos, 9 anos. Milton já quis ser DJ, piloto, MC, tudo ele já quis ser. Goleiro, ele já teve time de X1, já quis lutar boxe. Eu não estou brincando não, tudo isso, Fernando sabe, ele já quis ser tudo. E você vive se moldando de acordo com o grupo que você faz parte, só que você é diferente. Você tem fé, você carrega uma verdade da parte de Deus. Você teve um encontro com Cristo, a sua vida é diferente. Então você não precisa estar se movendo de acordo com a agenda dos seus amigos e querendo ter a vida deles, mas é tempo de você passar a influenciar. É tempo de você passar a se posicionar, dizer, essa é a minha verdade, e essa verdade eu não negocio. E se eu não tiver lutas, se eu não tiver forças para influenciar e para lutar essa batalha, eu vou migrar de grupo e vou para um outro grupo, para pessoas me influenciem, até que eu possa estar pronto o suficiente para pregar essa mensagem. A gente abordou dois parênteses, dois tipos de pessoas, e muitas vezes elas estão sentadas um do lado da outra. Tem gente aqui que está precisando de mudar de grupo, tem gente aqui que está precisando caminhar com quem tem mais fé, caminhar com quem crê mais do que você, caminhar com quem não negocia, com quem entende que o referencial e o alvo é Cristo e não importa as barreiras, os muros ou as muralhas, mas vai em direção até Ele. E tem gente que está aqui, que precisa passar a influenciar, que precisa passar, e o louvor já pode se posicionar, que precisa passar a tocar os lugares,
E quando você falar, vai ser um retrato de Jesus naquele local. E quando você falar, a glória de Deus vai descer sobre aquele lugar e você vai perder a vergonha e você vai ver o ambiente que você está participando ser completamente transformado e não você transformado. Tem gente que vai sair de outros grupos aqui e isso não é um acovardamento, mas é um ato de fé e de coragem, porque você entende que aquilo que você tem de mais importante é Jesus e que você não quer negociar isso. E para que você viva um tempo novo, hoje você precisa fugir, para amanhã você ir em direção até Ele e pregar a mensagem do Evangelho de arrependimento, de transformação, de fé que gera cura, mas que sobretudo gera perdão de pecado e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.